Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal sobre educação financeira e hoje o tema que a gente vai estar discutindo um pouco é sobre diversificação de investimentos. Como o próprio tema traz para nós hoje, essa é a chave para o nosso sucesso financeiro, tá certo pessoal? Bom, primeira coisa, por que a gente deve diversificar os nossos investimentos, né? O que é diversificar? Muitas vezes as pessoas não conseguem entender, né? Não é tão claro para todo mundo, mas diversificar nada mais é do que você alocar o seu patrimônio em vários tipos de ativos, né? Como a gente já viu em vídeos anteriores, a gente tem renda fixa, né? Dentro da renda fixa você tem tesouro direto, você tem CDI, você tem as caixinhas do Nubank, por exemplo, né? Você tem as letras de crédito e na renda variável você tem ações, você tem ETFs, você tem BDRs, você tem criptomoedas, né? Então a diversificação nada mais é do que você pegar, né, um pedaço, uma fatia de cada percentual do seu patrimônio e alocar, né, dividido aí em cada uma dessas classes de ativos, tá certo, pessoal? A partir desse momento que a gente tem ciência do que é essa diversificação, a gente pode dar esse passo e entender por que essa importância de estar diversificando o nosso patrimônio. Tem uma frase que todo mundo do mercado financeiro utiliza ela, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Traduzindo aqui, nunca coloque todo o seu patrimônio em um determinado ativo, em uma determinada classe de ativo. Por quê? Porque o seu risco ele é muito grande. E essa é um dos primeiros motivos pelos quais a gente deve diversificar. Por questões de diminuir o risco. Por exemplo, quando você coloca todo o seu patrimônio num ativo muito volátil, como o Bitcoin, por exemplo, você tem riscos muito altos, né? Ao mesmo tempo que ele pode alavancar de maneira estrondosa, ele pode também cair e você ser pego de surpresa por esse motivo. Então, o primeiro motivo, justamente pela diminuição, pela redução em relação aos riscos. Segundo, potencializar os seus retornos, porque ao mesmo tempo, quando você tem, por exemplo, 4 tipos de classes de ativos, quando uma tiver em queda, a outra vai estar em ascensão e assim vice-versa. Então, isso potencializa os seus retornos, te dá o terceiro motivo, né, que é o equilíbrio da sua carteira, porque se você tiver todo o seu patrimônio numa classe só, num ativo só, quando ele tiver algum tipo de problema, né, que é muito comum no mercado, sai alguma notícia, acontece algum evento ligado àquele seu ativo, ele vai ser impactado. E se você tiver só ele na carteira, o seu bolso também. Então, por isso a importância, né, de você sempre estar diversificando para manter esse equilíbrio também. E por último, aumentar a flexibilidade. O que é isso? É que quando você tem uma carteira diversificada, você não fica refém, por exemplo, quem tem ações só em empresas brasileiras, ele é refém às situações que ocorrem dentro do Brasil. Qualquer fato que ocorrer dentro da nossa economia, ele vai ser afetado. Toda a sua carteira vai ser afetada. A partir do momento que você diversifica, por exemplo, quando o dólar sobe, o Ibovespa tende a cair e vice-versa. Quando o Ibovespa sobe, na maioria das vezes, o dólar cai. Por quê? Porque o nosso real está se valorizando diante a moeda americana, tá certo? Então, resumindo aí o motivo. Primeiro, diminuir os riscos, potencializar os seus retornos, melhorar, trazer equilíbrio à sua carteira e, por fim, aumentar a sua flexibilidade, né, em relação à sua exposição diante do cenário. Agora falando aí os tipos de ativos, né, para você estar diversificando a sua carteira. Você pode diversificar ela em ações, né, aqui se tratando de ativos brasileiros e de renda variável. A gente tem também a renda fixa, tem que estar parte do seu capital, tem que estar em renda fixa. Por quê? Para você ter uma segurança. Dentro da renda fixa você vai colocar o quê? A sua reserva de emergência. A gente já viu também, já discutiu a respeito disso. Também a gente vai estar alocando parte do seu capital. Você pode estar alocando ele em fundos imobiliários. Também é uma classe de ativos dentro da renda variável. E por fim, a gente pode estar e deve estar alocando também do exterior pelas BDRs, que são as empresas estrangeiras listadas aqui na nossa bolsa, e também variação de moedas, seja dólar, seja euro, e também criptomoedas como o Bitcoin, o Ethereum. Esses são os exemplos aí de diversificação que a gente pode
pode estar fazendo, tá certo? Como que você faz esse gerenciamento do risco e a sua alocação de ativos? Primeiro, você tem que ver o seu perfil. Por quê? Porque tem muita receita de bolo. Porém, vai depender tudo do seu perfil. Tem perfil mais agressivo, tem perfil mais conservador. Eu, particularmente, sou um perfil mais agressivo. Então, obviamente, vou estar alocando maior parte do meu patrimônio em ativos de renda variável. Porém, eu conheço pessoas mais conservadoras que alocam 50% em renda fixa e os outros 50% ela distribui em várias classes de ativos de renda variável, ou seja, tem metade do seu patrimônio em renda fixa, é uma pessoa conservadora, né? Então, não existe essa receita de bolo em relação a quantos por cento devo investir. Isso vai oscilar de perfil para perfil. Depois que você sabe qual é o seu perfil, você faz a elaboração de um plano. Como você vai gerir? A partir do momento que você faz, vou colocar 20% em ações, 40% em fundo imobiliário, os outros 40% eu vou colocar em renda fixa. A partir desse momento que você criou esse plano, você vai fazer uma estratégia para alocar esses ativos. Você vai colocar, cada mês você vai estar fazendo um aporte para um ativo, você vai distribuir o seu aporte, por exemplo, R$1.000, eu vou estar fazendo um aporte de R$1.000 todos os meses. Esses R$1.000 eu vou aportar um mês em renda fixa, o outro mês em ações, o outro mês em fundos imobiliários, ou eu vou estar dividindo 333 para ações, 333 para fundos imobiliários e o restante também 333,33 centavos para renda fixa. Isso tudo também vai estar relacionado aí dentro do seu plano que você vai elaborar após você identificar qual é o seu perfil. E por fim, você vai fazer sempre o monitoramento e o ajuste. Por quê? Porque o mercado oscila, seus ativos também vão oscilar. Você vai ganhar mais em determinada classe, perder mais em outra. Então, você sempre tem que estar buscando o equilíbrio da sua carteira. A regra geral é que não pode oscilar mais de 10% do previsto. Por exemplo, no seu plano, você quer ter 20% em renda fixa. Aí o mercado oscila, você tem um ganho e você está com 30% na sua carteira de renda fixa. Opa, eu preciso estar vendendo e reequilibrando a minha carteira, tá certo, pessoal? Salientando aí, né, em relação ao rebalanceamento, você vai fazer esse monitoramento, como havia dito já, fazer o reajuste e também reavaliar o seu plano. Tá fazendo sentido esse tipo de plano, essa estratégia que eu estou adotando? Eu estou tendo retorno interessante? Tudo isso deve ser levado em consideração, né? Não é uma coisa engessada, vai ser isso e ponto. Por exemplo, o investidor de médio e longo prazo, 5, 10, 15 anos, ele com certeza vai ter ajustes finos aí no seu plano ao longo de todo esse período, certo? Então isso é muito importante, essa questão aí de reavaliação do seu plano também, da sua estratégia. Aqui eu trouxe, finalizando já um exemplo prático, né, de como eu, Jean Martins, diversifico o meu patrimônio, né? A minha estratégia, ela é baseada, né, ela foi, na verdade, aqui adaptada à do Primo Rico, do Thiago Nico, né, que ele prega muito a arca, né, que são as ações, os real estates, que são os fundos imobiliários, o caixa, que é participação em renda fixa, ativos internacionais, mais um C aqui, no caso, são as criptomoedas. Tá certo, pessoal? Eu aloco 20%, né, do meu patrimônio distribuído ao longo dessas classes. Essa é a minha ideia, esse é o meu plano. E como meu plano está hoje, atualmente? Olha aqui, eu tenho 19,69% em ações, renda fixa, aí eu tenho aqui renda fixa e a previdência privada, que também é uma modalidade de renda fixa. Eles somado aqui dão 18,78%. Em criptomoedas eu tenho 20,91% do meu patrimônio, em fundos imobiliários 21,18%, em BDRs 19,45%. Isso aqui é o que eu tenho investido de capital. Aí aqui ao lado eu tenho a performance, como eles estão performando, e como está em relação líquida, a diversificação líquida dentro da minha carteira. Por exemplo, na minha carteira eu tenho investido 19,69%. Porém, a performance das minhas ações, da minha carteira de ações, ela está menos 10,24%. Ou seja, minhas ações a nível nacional estão negativas, né?
E se a gente pegar aqui, voltando lá a questão, taxa de juros elevada, o Ibovespa tende a cair. Taxa de juros cai, o pessoal vai para renda variável, né? As ações tendem a subir. Atualmente a taxa de juros está alta, as ações brasileiras refletem aqui na minha carteira menos 10,24%, né? E aí aqui eu tenho a líquida, né? Quanto na minha carteira tem ações de forma líquida? 16,53%, tá certo, pessoal? E aí eu faço as alocações, né, os meus aportes de acordo com essa performance, né, e também levando em consideração quanto ele tem real na carteira, né, qual é a participação real de cada ativo dentro da minha carteira. Tá certo, pessoal? Por fim, importantíssimo você diversificar, porém, você precisa diversificar de acordo com o seu perfil. Como eu disse anteriormente, existem várias receitas de bolo, mas você tem que fazer adaptações. Eu, por exemplo, eu sigo o manejo do Thiago Nigro, né, da Arca. Porém, eu adaptei para mim e criei o Arcark, né, que é ações, real estate, que são os fundos imobiliários, caixa, renda fixa, ativos internacionais, que são as BDRs, e as criptomoedas. Dividi isso tudo em 20% cada. O meu perfil fez sentido e ainda faz. Atualmente eu estou com 2 anos de investimento com esse perfil de carteira de investimentos. Porém, vai depender de cada um, qual é a sua estratégia, né? Então, é sempre importante você estar vendo o seu perfil, conhecendo o seu perfil, analisando a partir do seu perfil qual vai ser a sua estratégia e a partir disso fazendo aportes de acordo e ao longo do tempo também sempre monitorando esses seus aportes e o desempenho da sua carteira para ver se de fato está coerente, está de acordo, alinhavado com a sua expectativa. Tá certo? Bom, pessoal, do mais, era isso. Caso tenha feito sentido para você, eu peço que deixe o like nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva também no nosso canal, para que a gente possa estar crescendo junto aí. Compartilhe com os seus amigos, deixe no comentário, caso tenha ficado alguma dúvida. Tá certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.